Estamos começando mais um Brabocast, episódio número 12. Sei lá, depois vocês olhem aí, vai estar escrito o número do episódio. Como vocês sabem, o Brabocast é o podcast do concurseiro, né? Aliás, tem os dois apresentadores mais bonitos de podcast do Brasil. Eles não vieram, estamos eu e a Lorena aqui. A Lorena Fônica você já conhece, a 01, primeira aluna minha, aprovada no concurso escrevente, hashtag Blusinha. Vale Blusinha, vale não Blusinha. esqueçam. Muito bom. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. E Hoje você? Tudo jóia. Hoje a gente trouxe um convidado aqui que sofre na mão da Lorena, passa que angústias, mentira, angústias. E ele vai contar um pouco da trajetória dele. Foi aprovado no concurso de analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, cargo que exige nível direito. Foi aprovado também no concurso de escrevente, era nosso aluno escrevente 360, com 93% de acerto. Participa diretamente hoje dos cursos aqui, mentora os alunos, é um cara ímpar, entende muito de concurso de tribunais, vai contar como é que foi a trajetória dele até passar nesses concursos públicos, também já foi aprovado no AB com mais de 80%, enfim, é bom de fazer prova, é bom de explicar e com certeza vai ajudar a galera. Então seja muito bem-vindo, Ivan. Então agradeço o Matheus aí pela apresentação, agradeço a Lorena também, que me ajuda todos os dias, Viu? 01 aí, A o que ela fala eu obedeço. É um risco. E realmente é isso que o Matheus falou, já durante a faculdade, né, a minha trajetória durante a faculdade, eu fiz o concurso do Ministério Público, concurso de estágio do Ministério Público, fui aprovado, sempre quis seguir por essa carreira pública. Depois eu fiz o concurso do TJ também enquanto estagiário, e aí depois da faculdade eu falei, bom, então agora vamos começar a fazer os concursos de nível médio e superior. Fiz esse do Ministério Público e consegui a aprovação, enfim, fiquei em terceiro lugar nesse concurso de analista do Ministério Público, e depois fui aprovado no TJ com 93 pontos fazendo o curso do Matheus. Então, assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa equipe, porque eu já estive do outro lado do balcão aí, já fui aluno do Matheus, já aprendi muito com ele e hoje eu posso ajudar, obtive minha aprovação por conta do curso do Matheus e aí hoje eu posso aí ajudar e fazer parte da equipe, ser o 01 da Lorena aqui. O 01 da Lorena. Você viu 01, adorei. Exatamente. É verdade. Não, muito bom. O Ivan, a gente já faz um trabalho aí com os alunos gostam muito, tem uma didática muito boa. Ele tem muita clareza, né, da maneira que explica, por isso que a gente está apostando tudo nele. Ele fez um trabalho muito legal também avaliando os concursos de tribunais, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Essa carreira de técnico de tribunal, que é uma carreira, né, paga mais de R$8.000, boa parte dos cargos aí, sem dúvida gera muito interesse. Primeiro porque é uma carreira que eu acredito, de fato, né? Você pega algumas carreiras policiais, estou sendo totalmente íntegro, eu não queria ficar metido com bandido, dando tiro, correndo risco de vida. Agora, num tribunal, você sabe que você vai ter uma qualidade de vida, é um lugar mais estável, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Primeira coisa para a gente começar, conta um pouco aí, você falou que fez desde a faculdade já queria essa carreira pública. De onde surgiu esse desejo? É família, é exemplo? Então, eu sempre pensei, desde a faculdade, qual seria o meu plano de carreira, né? O meu projeto, assim, o que eu queria fazer. Durante a faculdade, eu fiz um estágio em escritório de advocacia na parte de direito tributário. E aí eu sempre ficava pensando, quanto será que eu vou ganhar depois que eu sair da faculdade? Qual que vai ser o meu trabalho efetivamente como advogado? E eu nunca senti que haveria a possibilidade de... Minha família não é da advocacia, então eu não tenho um sobrenome forte da advocacia. Olhando a remuneração dos concursos públicos, eu pensava, bom, eu... recém-formado, nunca vou ganhar no escritório de advocacia o que eu ganharia num concurso público. Nunca teria estabilidade, nunca teria tempo, digamos assim, para outros projetos, porque dar aula, enfim, participar, por exemplo, aqui da equipe de vocês, sempre esteve na minha cabeça, eu sempre quis dar aula para concurso. Então, se eu ficasse nessa área privada de advocacia... Teria um teto que seria mais baixo. Teria um teto que seria mais baixo. Para eu alcançar a remuneração que o concurso público me dá, eu precisaria de um tempo de carreira muito maior, precisaria gastar um tempo muito grande e esses projetos de dar aula, por exemplo, ficariam adiados.
Então, acho que é aí que tem uma janela muito legal para quem quer concurso público. Quem pensa em ter outros projetos de vida... É isso, legal isso essa é fantástico. visão. Isso é fantástico. Eu também acredito nisso. Porque te dá uma tranquilidade. Não, você te falar, dá agora eu vou... te dá segurança e você pode se desenvolver para conseguir outros projetos. Perfeito. Ninguém empreende ou pensa em outros projetos com medo de não ter dinheiro para pagar a conta que vai vir no mês que vem. Então, o concurso público, ele não necessariamente precisa ser um fim em si mesmo. Nossa, Ivan, mas eu nunca tive sonho de ser servidor público. Existem pessoas que querem fazer concurso que têm sonho de ser servidor público. Esse é um perfil. A minoria. Mas tem gente que quer fazer concurso exatamente para conquistar uma estabilidade financeira e emocional, psicológica, para poder empreender e realizar outros projetos, dar aula, enfim, ou até ter outros hobbies que demandam um pouco mais de tempo. Então, eu seguir na área dos concursos públicos exatamente por conta disso. Eu concordo total. É esse lance, né? Eu uso essa expressão, né? Quando você está correndo atrás do arroz com feijão, não dá tempo de você se desenvolver. Você não tem nem sanidade mental para falar agora eu vou... Não, você está correndo atrás, você está no modo sobrevivência. Tempo. Então não dá tempo. Aí o concurso público vem como esse primeiro, vamos dizer assim, um primeiro equilíbrio que te dá tranquilidade para você pensar em outros projetos. Eu já vi muita gente que o hobby, né? Às vezes o cara tinha um hobby antes de ser aprovado, aí ele foi aprovado, aquele hobby cresceu e de repente virou um grande trabalho. Às vezes o cara era músico, enfim, porque agora ele tem muito mais tranquilidade para planejar e tal, enfim, já tá o que é o mínimo necessário já está garantido, né? O essencial está garantido. Então é legal trazer essa outra visão menos romantizada, que é a mais real. Eu, por exemplo, também nunca quis servidor, não quero servir. Tem gente que escreve para mim, eu acho bonito. Tipo assim, não, meu objetivo é servir. Não, eu acho que você tem que servir bem por uma questão de princípios. De princípios. Você não vai entrar num trabalho para ser o cara encostado que enfim, não faz nada. Eu já vi esse perfil. Trabalhando no serviço público, você vê. Aquela pessoa que faz só até o limite do mínimo. Tipo assim, para não causar um problema muito grande, ele vai no mínimo. Deu 5 horas, está escrevendo alguma coisa, para no meio da palavra, solta a caneta, tchau. Tchau, vai bater o ponto. Então, eu já vi esse perfil, eu acho que esse infelizmente é uma realidade, mas não acho que é esse o ponto. Eu entrei no serviço público para ter garantia, segurança e poder crescer. Não simplesmente, vamos dizer assim, para ser um fim em si mesmo, né? Para que aquele concurso fosse o diferencial. Então é legal. Isso vale muito para concurso de nível médio, né? Gente que gosta de servir muitas vezes faz o de nível médio para ter condições de estudar para um de nível superior. De nível superior, uma que vai escadinha, levar, né? Essa remuneração inicial do concurso, ela pode ser inclusive um investimento para projetos futuros. Principalmente isso que a Lorena falou, nível médio. Você pode pegar esse dinheiro, que não é pouco, né? Um salário maior muito do que bom, muito maior do que a média dos escritórios de advocacia de São Paulo, advogados recém-formados, né? Você de nível médio no concurso recebe mais. Você pode pegar esse dinheiro, por exemplo, para fazer uma graduação, uma pós-graduação, almejar concursos maiores, dar entrada em algum projeto que você queira empreender, entendeu? Então, assim, é um mundo novo que se abre. É um degrau, digamos assim, é o primeiro degrau de uma escada. É uma estabilidade ali. Daqui eu não passo, é um piso seguro. Eu vejo o concurso público como um piso seguro ali. Sim. Você tem uma estabilidade muito bacana. Um primeiro passo em terra firme ali. Que Perfeito. Você pisou e agora dali para frente tem como subir. Exatamente. É exatamente isso. E a gente tem visto cada vez mais esse perfil, tá? De servidores que têm outras funções, tá? Isso não é só para carreira de nível médio, não, tá? Eu tenho amigos, tal, das mais variadas áreas, procuradoria, promotor, juiz, que tem outras funções e muitas vezes ele vai buscar até nessas outras atividades o sentido de propósito, de alguma coisa que ele realmente queira fazer. Isso também é outra coisa muito poderosa, que é quando você faz algo que não necessariamente você depende daquilo. Você faria aquilo até para não ganhar dinheiro. Tipo assim, eu faria isso aqui até de graça. Se não me pagassem, eu gosto tanto disso aqui. E o que aconteceu comigo, por exemplo, né, que eu exonerei do serviço público, né? A galera que me segue já sabe, mas eu só exonerei depois que eu já tinha, né, um outro caminho já e eu me identifiquei muito com esse trabalho. E já tinha resultado. Não saí aleatoriamente. Então é aquele assim, né? É continuar crescendo, hoje não no serviço público, mas com a mesma dinâmica de se
se desenvolver e tal, e ver outros horizontes. Exato. Eu acho que o Matheus é um dos grandes exemplos de uma pessoa que pegou o concurso público para poder fazer um projeto maior, assim, né? Ele conseguiu reverter esse valor que ele gerou no concurso público para projetos ainda maiores com um propósito. Exatamente isso que ele falou, com um propósito. E hoje em dia a própria administração pública procura servidores assim. Com esse perfil. Com esse perfil. A administração pública não quer mais aquele servidor cansado, que fica ali com a barriga no balcão, sentado, e aparece alguma pessoa pedindo informação e ele fica lá sentado. Não, a administração pública procura servidor proativo. Não por outro motivo. Não por outro motivo, os editais começaram a cobrar gestão, governança, essas matérias que exigem uma proatividade do servidor público. O artigo 37 da Constituição preza pela eficiência. A eficiência passa pela proatividade do gestor público e do servidor público. Total. Então é isso, você pode pegar o concurso público como um passo inicial, um degrau inicial para galgar projetos ainda maiores. É isso, legal. Não é uma prisão. Exato. A estabilidade não é uma prisão. Perfeito. Ela é uma garantia, mas não é uma prisão, porque tem muita gente que está preso e isso é lamentável, né? Você ficar num lugar que você, enfim, não gosta. Mas, enfim. Diz aí, conta um pouco do momento que você decidiu estudar. Você já falou que estava na faculdade. Você conciliava a faculdade com já os estudos para concurso público ou foi depois que você focou? Então, não, eu conciliava o estudo para a faculdade e o estudo para concurso público e o estágio. Então esse é um mito também que as pessoas falam, nossa, mas eu trabalho, não vou conseguir estudar para concurso público. Ah, não, mas eu faço estágio, não vou conseguir estudar para concurso público. Não, eu conciliava faculdade, estágio e estudo para concurso público. Então, assim, é óbvio que eu sabia que não era estudando meia hora para concurso que eu ia conseguir a aprovação em uma semana. Ah, não, vou estudar uma semana, meia hora e vou passar. Não é. Só que até queria falar uma coisa aqui, que às vezes as pessoas que trabalham têm grandes chances de serem aprovadas porque elas podem, digamos assim, estarem próximas de pessoas que elas querem ser no futuro. Nossa, Ivan, não entendi. Por exemplo, eu fazia estágio no TJ. Eu trabalhava, fazia faculdade e estudava para o TJ. Então eu estava próximo de escreventes, de assistentes judiciários, de magistrados. Então eu tinha esse gatilho mental de ver, nossa, não é impossível. Olha que eu estou do lado de uma pessoa que conseguiu o que eu quero conseguir. Então, assim, essas pessoas que vão ficando um pouco inseguras ou desmotivadas, porque dizem, nossa, tem gente que só estuda, né? Só entre aspas. E eu que trabalho e estudo, óbvio que eu não vou conseguir passar. Não, muito pelo contrário. Eu fazia faculdade, estagiava e conciliava estudo para concurso. Sim. Então é super possível. Estatisticamente passa mais gente que trabalha. Exato. E é uma ilusão achar que só estudar vai ser mais fácil, porque não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Eu passei os dois lados e, ó... Eu também, eu sempre estudei e trabalhei, mas em alguns momentos eu pegava férias pra dar aquele gás, tal, eu pegava 15 dias. Cara, eu ficava enlouquecido, assim, pra mim me fazia mal, não era uma época que eu rendia, porque eu me cobrava que eu tinha que render muito mais, Exato. Porque quando você tem o dia todo, você fala, não, eu tenho que estudar 10 horas. Exatamente. E não é assim que se eu trabalho 8, eu tenho que, no mínimo, às estudar 8. às 8. Porque agora eu trabalhava 8 e estudava à noite, se somar tudo, agora vai bater 12, 10 horas. Se você passar 8 horas sozinho estudando, você fica não é fácil. Não é a mesma coisa que trabalhar. E às vezes tem a pressão da família também, né? Você só estuda, então você não tem uma receita própria, uma renda demais, própria. Pessoal, a parte psicológica para o concurso público, Matheus e a Lorena sabem melhor do que ninguém, é muito importante também. Pra vida. Pra vida, é louco. exato. Se você não tá confiando que aquilo vai dar certo, se você tá com a autoestima baixa, você tá... Nossa. Não rola. Não rola. Seu rendimento começa a cair. Eu já tive experiência de parar de fazer academia, que eu malhava e tal, eu parei, e aí meu rendimento começou a cair. Eu parei para tentar ganhar tempo. Né? Vou ter mais uma horinha de estudo. E aí meu rendimento começou a cair, minha autoestima caía, tudo assim, né? O autocuidado, baixou o autocuidado, né? Você para de fazer a barba, para de cortar o cabelo, acontece. Acorda, fica de pijama o dia inteiro. Nossa, eu passei exatamente por isso. Eu estudava no começo, depois da faculdade, depois do trabalho. Então, sem ter tomado banho, chegava, colocava o pijama e começava a estudar. Meu rendimento era X. Depois eu comecei a estudar de manhã. Então eu acordava, tomava banho, às vezes ia nadar na piscina do prédio, nadava, subia, tomava banho e começava a estudar. Nossa, outro rendimento. O rendimento absurdo, absurdamente diferente. Então assim, não pensem que, nossa, eu faço 2 horas de academia, 2 horas de beach tênis, 2 horas de natação. 2 horas já é muitinho, vou, né? Um pouquinho, 40, sei lá, uma horinha, vai. Uma horinha.
vou parar de fazer isso para aumentar a carga horária do meu estudo. Não façam isso. Não façam isso. A uma hora que você vai conseguir estudar fazendo academia antes vai render muito mais do que 3, 4 horas de estudo com a autoestima baixa, sem tomar banho, sem fazer alguma atividade física que você mais gosta, uma caminhada. Meia hora já... Se expor à luz do sol é fundamental, é fundamental. Todos os dias eu passeio com meus cachorros de manhã, né? E é engraçado, o dia que eu não faço isso, só isso já seria uma mini atividade física, né? Hoje, para vir para cá, por exemplo, a gente tá gravando num sábado, eu já passei com meu cachorro, já tomei meu banho gelado. Então, eu tô muito mais preparado para ter um dia produtivo do que alguém que simplesmente rolou da cama, né? Veio engatinhando de 4, sentou numa mesa e começou a estudar. Não tem como. Então, esse cuidado a pessoa tem que ter para não perder completamente essa noção de autoestima mesmo e ficar um negócio sem condições. E aí, a gente... nossa, o Matheus, o Ivan, a Lorena estão falando da rotina deles, que eles acordam, tomam banho, vão pra academia. Não, isso é conteúdo para vocês que estudam. Não é que a gente tá falando, nossa... Aleatoriamente, quero citar estou carente, preciso de cobrar minha rotina. Não. Preciso contar para vocês que eu nado. Não é isso, gente. É que a gente tá tentando explicar que o estudo do conteúdo é fundamental, mas uma rotina não é só o que você estuda, é quando você estuda e como você estuda. Então, o horário do dia, antes ou depois da atividade física, isso são estratégias que a gente está passando aqui, que assim, eu aprendi depois de apanhar muito. Eu sempre falo para o Matheus e para a Lorena, nossa missão aqui é encurtar o caminho de vocês. A gente apanhou, errou, então isso leva tempo até a gente aprender. Então, a gente já está passando os conhecimentos mastigados aqui. Até porque se a gente pegar numa amostragem, todo mundo que passou, 90% passaram fazendo atividade física. Tem um padrão. Por conta do equilíbrio, né? Isso. Eu não estou dizendo equilíbrio, daquele equilíbrio que as pessoas pensam assim, se eu estudo 3 horas, eu tenho que ter 3 horas de lazer. Não é nesse sentido. É no sentido de você conseguir manter essa consistência. Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala assim, o mais legal do futuro é que ele acontece um dia de cada vez. E é um dia de cada vez. Então, se você está equilibrado todos os dias, se você tem atividade física, você tem a sua sessão de estudo, você tem tudo, você vai muito longe. Tem um escritor, agora me fugiu o nome, ele tem está no livro dos recordes de quantidade de livros que viraram filme. E todo mundo foi perguntar para ele, mas quanto você escreve, né? Como você consegue ter tantos livros? Ele lança parece que é coisa de 4 por mês. É um absurdo assim, a quantidade de livros que o cara publica. Ele fala, eu escrevo 6 páginas por dia. Aí, ó. 6 páginas por dia, esse é o meu compromisso. Depois, às vezes, eu até faço um pouco mais, mas o meu compromisso são 6 páginas por dia. Então, você vê que um resultado muito grande, ou a aprovação no concurso público, ela parte de um pressuposto de uma rotina que você consiga manter por muito tempo, que é o que eu chamo de REC lá, que é a rotina de estudo consistente. Não é uma rotina que você consegue fazer uma vez, ou uma semana e depois você está todo quebrado, emocionalmente fudido, brigando com todo mundo, mal-humorado. Exato. Não vai funcionar. O Matheus, que é super culto, citou Abraham Lincoln e tal, é aquele ditado popular, eu que sou do interior, de grão em grão a galinha enche o papo. É a mesma coisa, de um por dia, é um por dia. É um por dia. Um alcoólico anônimo. É isso. Só mais um dia. Só por hoje. Só por hoje. E é importante saber também, até uma aluna falou na live, foi muito legal, fazer o mínimo naqueles dias que você consegue fazer o mínimo, assim. Então não é... Como ela chamava? Ela falou comigo depois. Esqueci porque eu fiz a caneca e pedi pra mandar uma pra ela. E eu não sei se... Eu fiz uma caneca com a frase. Super legal. Que é o mínimo que faz a diferença. Isso. O mínimo que faz a diferença. Então não é necessariamente fazer tudo igual, né? Tudo igual tem todos dias os que dias. Não vai rolar. Tem dias que, nossa, hoje eu não consigo caminhar meia hora. Caminha 10 minutos. Hoje eu não consigo estudar 4, 5 horas. Estuda 2, estuda 1h30. Faz questões. Começa com a matéria que você gosta. Eu já fiz muito isso. Eu olhava a lista, a próxima matéria era tal. Eu falava, nossa, pra eu começar nessa vai ser sofrido, mas a próxima é tal. Eu invertia. E não tentem colocar a carroça na frente do boi. Concurso é maratona. Vocês já viram o maratonista que sai e tem uma disparada igual o Usain Bolt? Não tem, não dá. É outro ritmo. Exato, é outro ritmo. Não é uma corrida de 50 metros, 100 metros. Tem gente que, nossa, então quero concurso. Estuda 10 horas num dia. Aí 9 em outro, 8 em outro. Aí vai caindo o rendimento. E chega no final, não
tá estudando mais nada. Então, o concurso é maratona, é isso. É todo dia um pouquinho, todo dia fazendo ali o que você conseguir sem deixar para amanhã. Não, hoje eu tô cansado, amanhã eu faço. Uma rotina sustentável, Perfeito, né? rotina eu acho sustentável. que a palavra é essa, a rotina de estudo consistente e sustentável. Vou até colocar essa letrinha lá também. Porque o fato da pessoa... Eu vejo muito isso na prática. Rex. Ó, Ficou bom, hein? Ficou parecendo que é X, né? Rex. Uai, mas fala o S no final. Não, fica parecendo X. Que é rotina de estudo consistente e sustentável. Mas uma rotina de estudo consistente, ela pressupõe uma rotina sustentável, porque ninguém vai conseguir fazer uma coisa maluca. Mas eu vejo muita gente que começa a estudar, e quando você começa a estudar, é bem padrão, assim. A pessoa chega muito motivada. A motivação tá alta. E aí, o que ela faz? Ela coloca uma rotina, e é outro erro também, é pegar uma rotina que já tem 10 mil coisas, que é natural. Hoje ninguém chega, você chega pra alguém que você conhece e fala, e aí, como é que tá? E fala, cara, tá tranquilo, hein? Putz, minha vida tá tranquilona. Todo mundo fala, não, correria. Exato. É sempre assim. Então você chega pra alguém e fala, como é que tá? Nossa, tô tranquilo, cara. Tô me sobrando tempo, eu não tô tendo coisa que fazer. Eu tô inventando coisa aqui. Não tem. E aí você pega essa pessoa que normalmente já tá com uma rotina muito cheia de coisa e tenta enfiar um estudo para concurso público. É a mesma coisa que a gente encher essa caneca depois que ela tá cheia. Vai transbordar. Então, às vezes, a gente precisa equilibrar e tirar algumas coisas. Porque a gente está falando que tem que ter atividade física e tal, mas nesse tem que ter, a pessoa precisa ter essa noção de que algumas coisas vão ter que ser retiradas. Algumas coisas você vai ter que retirar. O que você retirou, por exemplo, que você lembra para se manter estudando? Então, na verdade, eu reduzi a carga de coisas que eu não achava tão importantes assim. Então, assim, eu só reduzi a carga. Por exemplo, eu assisti a série durante 3 horas. Eu reduzi meia horinha de série, tinha dia que eu não assistia. Eu gosto muito de ver filme, série, enfim, Então, reduzi muito essa carga. E aí, realmente isso que o Matheus falou, no começo a gente sempre está muito motivado. Nos dias que as coisas estão um pouco mais difíceis, estão um pouco mais demoradas, é importante a gente entender o que nos motiva, para a gente ter esses gatilhos na nossa mente. Então, a gente volta naquela primeira pergunta, por que você optou pelo concurso público? Então, se o que te motiva sei lá, você quer ser juiz, usar a toga, pega uma toga, uma foto da internet da toga e cola no seu armário, coloca no teto da sua cama e fica olhando. Estuda de toga. Já pensou? Estuda de toga. Exato, estuda de toga, compra toga. Sai na rua pra comprar pão com a toga. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, onde tem a costureira? Pega um pano preto lá, faz uma toga, estuda de toga. Se o que te motiva é realmente o salário, pede pro amigo que é concursado, imprime o olerite dele, alguma coisa assim, e cola no seu armário. Se é ter um carro X, então assim, o quadro entenda... dos sonhos. Exato, o quadro dos sonhos. Então assim, entenda o que te motiva, entenda esses gatilhos, porque realmente vão ter dias que você vai falar, nossa, será que... Putz, estou cansado, hein? Aí você olha o gatilho e a motivação retorna. E aí é isso, reduza a carga horária daquelas, digamos assim, daqueles hobbies ou daquilo que não é a sua prioridade agora. Então, ponto 1, entenda as suas prioridades, saiba as coisas que vão te levar por esse caminho do concurso público e saiba quais são os gatilhos que vão te ajudar a retomar a motivação. Então, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito de assistir filme e eu reduzi a carga horária dos meus filmes. E assistia depois que já tinha feito... Perfeito, assistia depois que eu já tinha feito minha sessão de estudo. Aí você já tá com a noção do tá pago, né? Te dá uma sensação de tipo assim... Dever cumprido. De dever cumprido. Porque se você assiste quando você tinha colocado pra estudar, aí você assiste mal, quando acabar a sensação não é boa. Exato. Agora, depois que você já cumpriu o que você tinha que fazer... sei lá, eu tinha me estipulado que eu ia estudar 2 horas. Estudou as 2 horas, cara, aí você vai fazer outra coisa pleno, completo. Você pode trabalhar até com recompensa, né? Assim, eu amo sorvete, então vou estudar, depois vou tomar um sorvete. Exato, aí, ó. Desde que não seja conflitante, né? Conflitante é tipo a pessoa que quer fazer dieta e ela fala, não, se eu ficar sem comer, eu vou tomar o sorvete. Aí gente, você tá se sabotando. Você pode usar o sorvete como uma janta. Ela é igual a Fiorella, a minha sobrinha, que ela fala sorvete. Eu falo, adoro sorvete. Aí ela vai comer, ela fala, que gostoso, que delícia. Ela fica assim o tempo todo. Muito mas você pode se dar recompensas, igual. Um filme, eu vou ao cinema, gosto de ver filme, então eu vou cumprir minha meta da semana.
Se eu cumprir, no final de semana eu vou assistir um filme no cinema, vou me permitir. Essa é a rotina sustentável. Exatamente. Tem que ter um pouco de descontração. Até mesmo distração, mas principalmente descontração, que é o que eu falo, né? Aquela diferença entre distração e descontração. Distração é aquilo que te deixa mais longe do sonho. Isso. É normalmente não planejado. Isso. É tipo pegar o celular para mandar uma mensagem de WhatsApp. E quando você vê, passou meia hora, você não lembra para que você pegou o celular. Isso. Você ia, sei lá, fazer um Pix, um negócio, e aí você entra e navega, você cai numa outra ferramenta, sei lá, no TikTok, no Instagram, seja qual for o Facebook, e aí você se perde. Isso é uma distração. Normalmente isso aí não te dá uma sensação muito boa, você se sente bem, não prolonga a sua qualidade de vida, nada. É só simplesmente uma coisa que você foi abduzido ali por algum tempo. Agora, descontração é aquela atividade que você faz porque ela é relevante para você se manter saudável na sua rotina. Então, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, está muito relacionado com a atividade física, mas não é que tem que ser para todo mundo assim. Mas quando eu faço a atividade física, isso prolonga a minha capacidade de concentração, o meu bem-estar e a qualidade dos meus estudos, por exemplo. Isso é um gatilho. Mas a pessoa precisa achar, dentro dessa lógica da semana dela, ou da rotina dela, coisas que prolongam, né? Pode ser brincar com o filho, pode ser assistir um filme no cinema, mas sempre tem alguma coisa que vai fazer você prolongar o seu período de estudo. Exato. E muitas vezes a diferença entre a distração e a descontração é o tempo. Por exemplo, os filmes, para mim, eles eram uma distração, que eu assistia durante muito tempo. Depois que eu tomei essa consciência... Então, eles me afastavam um pouco desse caminho da aprovação. Total. Depois que eu tomei essa consciência e assistia depois dos estudos, meia horinha, ele virou uma descontração. Me deu uma rotina sustentável de estudos. É isso. Era uma válvula de escape ali. É um ajuste ali. mesmo. Às vezes é um ajuste. Não é nem tanto a atividade em si, mas o contexto que ela está e o ajuste. Isso. Diz aí, coisas que você... Pra gente entrar num tema até um pouco diferente, mas coisas não óbvias que você só descobriu depois que estudou para concurso público. Porque tem o óbvio, tem que estudar, você vai ter que passar várias horas, vai ter que fazer prova. Algumas coisas que você falou, cara, isso aqui foi uma novidade para mim no universo de concurso público, que eu não esperava. Mais difícil, mais fácil, enfim. Tá, deixa eu pensar, coisas não... Porque as óbvias realmente elas vêm à cabeça muito rápido. Muito rápido. Fazer questão, fazer revisão. Então, as coisas não... É que assim, como a gente prepara muito nossos alunos... Tem muitas pessoas que acham, por exemplo, não óbvio a necessidade de fazer atividade física. Então tem coisas que são não muito... está relacionado, não óbvio. Exato. Que a gente tem a cabeça já que o Matheus, a Lorena, né, vão passando essas informações pra gente, então a gente acha que é óbvio. Você precisa fazer atividade física. E muita gente acha que é não óbvio, que o óbvio é sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer questão. Então, assim, o não óbvio são coisas que o Matheus passa. Por exemplo, necessidade de se expor à luz solar no começo do dia, necessidade de fazer atividade física. Essas são coisas não óbvias, né, que não estão diretamente relacionadas ao estudo propriamente dito, mas estão diretamente relacionadas à performance. Coisas não óbvias também. Eu acho muito legal. Por exemplo, quem está na área de tribunais, ir até o tribunal, ver como é que é um dia a dia. Legal. Porque se você gosta do dia a dia, isso te motiva de um jeito muito legal. Muito legal. E assim, muita gente acha, não, estou estudando para concurso, que eu vou até lá, ainda nem passei. Não vai até o lugar, isso é muito legal. Muito legal. Eu fiz isso, eu acompanhei a juíza, acompanhei o escrevente que estava lá e eu me motivei ainda mais. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então isso é uma coisa não óbvia, né? Óbvia e muito legal, por sinal. Eu já vi isso nos mais variados contextos. Desde você, por exemplo, visitar um bairro que você gostaria de morar. E dar uma andada lá, ver como é que seria as ruas, como é que eu queria morar para que lado? Eu moraria mais para esse lado. Um loteamento, tem vários terrenos lá. Você começa a olhar e se imaginar. Isso é muito poderoso e te traz uma motivação extra, né? É não óbvio total. Exato. Quando você vai comprar uma casa, você vai até o lugar, avalia a casa. Quando você vai comprar roupa, muita gente ainda gosta de ir até a loja, calçar o tênis, vestir a camiseta. Então, o concurso público é a mesma coisa, é um trabalho que muita gente leva aí durante um bom tempo.
Então, não óbvio vá até o local que você quer trabalhar, enfim, pesquise um pouco da carreira na internet, é importante, mas vá até o lugar. As pessoas geralmente recebem com muita receptividade, com muita abertura, vão falar, caso do nossa, TJ, dá uma lidinha em normas da corregedoria. Exato. Por quê? Uai, porque te fala tudo que você vai fazer no dia a dia. Normas da corregedoria é tipo, sei lá, dentro do Não fórum. Exato, Eu- exato. Com a adorava. diferença que não é verdade, tudo que eles colocam. Lá tem nos deveres, por exemplo, na parte de estatuto do funcionário público lá que fala aqui, ó, é vedada a venda, né? comercialização de coisa dentro do ambiente do paçoquinha, fórum. Aí no que pamonha, fala isso, aí a pessoa Natura, os catálogos, a pessoa trocando catálogo, vendendo shampoo, Jequiti, Mary Kay, fazendo propaganda aqui, depois Os merchan, aí. Vou colocar o pi na edição aí. Tem esse pequeno detalhe que lá na norma você não vai encontrar, mas lá no dia Exato. lá, se você chegar lá e perguntar, tem alguém que tá vendendo Avon aqui? Vai Não aparecer. tem um que fica com a mão baixada. Aparecer. Mas então, por isso, acho que ir até o local, assim, entender um pouco a rotina, eu acho que é bem legal. Motiva, né? Eu acho Motiva. também, muito bom. Eu acho Gostei que isso disso. é O que você lembra de coisas não óbvias? Não óbvias. Eu acho que muito importante é preparar o psicológico, porque ninguém se preocupa com isso. E a gente vê muita gente cair, porque às vezes sabe tudo, mas não se preparou psicologicamente para a prova. Isso daí eu acho que é não óbvio, porque ninguém pensa nisso. Total. Acha que vai chegar e começa a olhar a prova, começa a desesperar. Então, a gente tem que procurar meios de trabalhar o psicológico, de ver que não é o fim da minha vida, não é o último concurso da minha vida. Se for o primeiro, então... Por exemplo, uma coisa que eu acho que não é tão óbvia, que a galera, por exemplo, não é todo mundo que faz, mas igual a gente tem nos nossos cursos os simulados mensais. Estar em competição, ainda que em simulados, que não é exatamente o dia de prova, é uma coisa não óbvia que pode te motivar e te cria um senso de, opa, peraí, ou de evolução, até você crescendo, mas também mexe com você emocionalmente, mas te prepara para um dia de prova. Exato. Falando em preparação de dia de prova, é uma coisa não óbvia, que inclusive todo mundo ao meu redor falou, não, você tá louco, o que você tá fazendo? Vou contar aqui. Nesse concurso de escrevente, a segunda fase é de digitação. Sim. E aí isso serve para a primeira fase também, que vocês vão fazer prova, não é na sua casa, não é de pijama, não é no seu sofá, não é na cadeira que você conhece, no seu conforto. Então, na segunda fase de digitação, como é que era? Você passa na primeira fase, segunda fase eles vão te dar um texto, você precisa digitar em tanto tempo, com no máximo tantos erros. E depois uma prova de formatação. Como é que você tem que treinar para essa prova? De pijama na sua casa, normal? Não. Como a gente estava no período de pandemia, eu treinei para essa prova de máscara, com barulho de digitação do teclado do lado e de calça jeans e camiseta de prova. Então, assim, isso é uma coisa não óbvia, que muita gente acha que, não, isso aí tá bom, eu vou estar preparado, eu vou conseguir fazer a prova de qualquer jeito. Foi você que foi lá ver qual o teclado? É verdade. Um dia antes da prova, eu ia fazer a prova numa faculdade lá em São Paulo. Não vou fazer propaganda, não, que... Se mandar o merchan... se mandar o Pix, eu falo aqui. A gente começa a falar agora. E aí eu sabia que a prova ia ser lá, eu fui lá no dia anterior, descobri qual era o teclado da prova, era o Dell, XPTO, enfim, não lembro mais o teclado. Fui até uma loja, comprei um teclado usado, porque não era novo, exato. Comprei um teclado exatamente igual usado e comecei a treinar naquele teclado. Então isso é estratégia de prova que muita gente não faz. E isso abriu um loop na minha cabeça, porque assim... esse é aquele detalhinho que passa totalmente desapercebido pela maioria dos candidatos. E a gente está falando de uma segunda prova e tal, mas você vê o cuidado de alguém que comprou um teclado usado. Tipo isso, não comprou um teclado novo. Exato. O que você vai fazer com esse teclado depois? Talvez nada. Pode ser que não usou até hoje. Tava lá, o intuito era esse. Tá numa mala lá em casa. Tava Inclusive, quem quiser, manda direct aí. Tô doando o teclado e escrevendo. Vamos fazer um Pix. Vamos fazer um Pix pra vender o teclado. Teclado ungido. O teclado digita nele e passa na prova de digitação. Verdade. Local de prova, quem for nessa faculdade aí, tem um teclado ungido que é exatamente igual e deu bom. Digita sozinho. Exato. Você põe a mão lá e ele digita. E esse detalhezinho, porque muitas vezes numa época de prova, pensa, é uma competição.
É uma competição. Então, tipo, não é igual o exame de ordem, que o cara fez mais 50%, ele tá dentro. É uma prova que vai ter uma classificação. Então, quem colocar um pouquinho mais em jogo, eu vejo muita gente, por exemplo, em relação ao material. Eu não acho que o material sozinho é capaz de aprovar ninguém. Isso eu tenho muito claro hoje. Acho que é um complemento. Mas, às vezes, algumas coisas... Eu, por exemplo, às vezes eu comprei material de uma instituição, depois comprei um outro que fazia muito sentido de outra instituição e montei. Porque, cara, eu quero estar cercado. Não viajar na maionese e comprar... E sair comprando todos os materiais. Tudo, porque você nem termina, né? No fim, você nem termina. Mas é esse nível, né? Teve uma prova que eu fui fazer de fiscal e eu lembro que eu não conseguia localizar provas. Era uma prova que era uma banca pequena, aquelas bancas que você termina a prova e leva embora a prova. Então, eles não disponibilizam um PDF. Você só tem a prova quem fez algum concurso. O que eu fiz? Eu comecei a entrar no site dessa banca. Aí eu procurava, vou falar o nome da banca, né? Não estão me patrocinando, mas chamava IBAN. Aí eu entrava no site da IBAN, procurava as provas, achava os editais anteriores, via quem tinham sido os habilitados, porque normalmente quem foi bem guarda o caderno de prova. E eu entrava em contato com essa galera para pedir prova, porque eu não tinha questões para ter um parâmetro de como cobrava. O que aconteceu? Eu comecei a pedir, comecei a tomar um monte de não. O que eu fiz? É estratégia. Peguei minha esposa, aí quando era homem ela mandava, eles começam a ser um pouco mais solícitos. Aí eu fazia um textinho pronto para ela, falando, encaminha para esses contatos aqui pedindo prova, eu vou fazer prova e tal. E quando era mulher eu mandava, tentando acreditar numa sorte aí também, vai que simpatiza, né, me manda. Mas o fato é que eu consegui acho que umas 4 provas. Agora, aí eu fiquei em primeiro nesse concurso, o segundo colocado acertou 5% a menos que eu no final. Aí eu te pergunto, cara, você acha que a galera pagou esse preço de ir atrás de prova, de colocar a esposa lá para pedir prova, e ela conseguiu mais provas que eu? Já vê que tem um desequilíbrio aí, né? Que você usou, uma boa estratégia tem um desequilíbrio de beleza, né? Eu não queria comentar. Foi mais fácil para ela. Foi mais fácil para ela. Mas ela conseguiu as provas, e essas provas, quando eu peguei, eu olhei, e eu lembro exatamente a conclusão que eu cheguei. Eu falei, cara, informática tá mais difícil do que eu esperava. E aí eu ajustei todo o meu cronograma para aumentar informática. E foi exatamente as questões que eu acertei a mais do que o segundo colocado. Então, é esse detalhezinho que você tem que estar atento, você tem que estar equilibrado emocionalmente, que aí bate com o que a gente falou, porque se você tá todo fodido, você não consegue pensar num detalhe desse. Não consegue. Você precisa estar equilibrado e muito focado para fazer aquilo ali dar certo. Exato. E aí que eu acho que entra o papel dos cursos, né? De mostrar para o aluno o que é importante para a prova. Então, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito limitada de vagas e um número grande de candidatos. Então, o que vai diferenciar um do outro é o detalhe. Então, por isso que quem está assistindo o podcast, tem amigo aí que está fazendo outro curso e fala, não, eu tenho um material bom, tá tranquilo. Não é bem assim. A gente ensina no nosso curso estratégia de prova. Não é só sobre material. Exato. No concurso, passa quem acerta mais questão. Não passa quem é mais inteligente, quem tem melhor material, quem é mais preparado. Quem gastou mais. Exato. Então, por isso que a gente, no nosso curso, a gente explica a estratégia de prova, como fazer a prova. Você faz primeiro aquela que você tem mais facilidade para você ganhar moral na prova. Se você começa pela matéria que você tem mais dificuldade, você não sabe a primeira, não sabe a segunda. A autoestima já vai. Nossa, você já fala, puta, pronto, acabou. Você podia saber todas as outras questões da prova. Se as 2 primeiras que você fez, você foi naquela que você não sabia, você fala, e aí não pulou, tudo bem, você vai numa matéria que você tem facilidade, você não sabe a primeira questão, pula. Vai para outra. Aí a outra você sabe, beleza, a autoestima já aumenta. Então, a gente explica, não fique discutindo com a questão, muito tempo numa questão que você sabe, pula. Então, isso é um conhecimento que nem todos os cursos passam e que, por isso que também eu fui aprovado. Esse lance de, nossa, eu vou atrás do teclado. Eu fui, não porque, nossa, como é que esse cara teve essa ideia? Eu tive porque eu fui assessorado pelo curso do Matheus. Senão, não teria tido essa ideia. Assim, 1% das pessoas, eu julgo aqui, agora é data Ivan aqui. Tá perigoso. Estatisticamente, em pesquisa, tá perigoso. Mas assim, pouquíssimas pessoas foram até a faculdade, compraram um teclado usado e treinaram. Eu só fiz isso não conheço ninguém. Exato. Eu não fiz isso não porque eu sou um visionário, mas porque eu tive uma orientação, uma instrução, né, com tudo que a equipe... Pra criar um ambiente mais parecido de prova, você teve um insight. Vou pegar um teclado igual à faculdade. Exatamente isso. É muito massa. Exatamente eu isso. treinava aqui, para sair do meu lugar.
Aí. Você Porque eu treinava? já tava aqui, aí eu treinava aqui no teclado, lá em cima. Treinava. Quando era o outro escritório? Era outro escritório. Eu treinava, fazia uns textinhos. Que já é não óbvio, é uma coisa que nem todo mundo faz, ter essa noção. É tão não óbvio, porque tava recebendo e treinando pra digitação. Você vê como Exato. É injusto. Viu como é que você descobre? Pegou no pulo. Pegue aí. Peguei. E eu ainda ficava lá, ó, estragando minhas calças naquela mesa, porque era bem desconfortável. Hashtag indenização da calça. Vale calça. Calça, é porque a blusinha. Mas tem Esse Matheus não vale nada, vale gente. Calça. Baixou o nível. Baixamos o nível. Ó. Mas é isso, é sair da sua zona de conforto. E fazer e tá concentrado, mesmo né? que às vezes seja, nossa, mas não tem nada a ver, nem estudei. Faz inscrição no concurso, vai lá, sai do seu lugar, né? Eu acho que sair. E outra coisa, você lia a sua prova antes, por exemplo, recebi a prova, deixa eu folhear ela para ver as questões. Às vezes eu lia, às vezes não. Eu começava sempre pela matéria que eu tinha mais facilidade. Mas às vezes eu dava uma folheada rápida, mas eu ia sempre na que eu tinha mais facilidade. Porque eu vejo que tem gente que folheia a prova e fala, nossa, tá difícil. Não, nossa, exato. E aí vai ficando não, eu só folheio pra conferir se estão todas as folhas. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, eu só folheio. Isso, porque o fiscal geralmente fala no começo, gente, passam por... Né? Exato. Mas assim, não fico tentando fazer uma leitura dinâmica de todas as questões. Não façam isso. Isso, que aí foi me gerando uma ansiedade e tal. Lembrei de uma prova, eu fiz um vestibular, já tinha sido aprovado, inclusive escrevendo de primeiro lugar, e eu decidi que eu ia cursar Direito. E aí fui fazer o vestibular da Faculdade de Direito de Franca, né, a famoso Brejão aqui em Franca, e eu fui fazer prova do Brejão e tava todo mundo assim, pô, mas você vai deitar e rolar e tal. Só que muita coisa que cai nessa prova não tem nada a ver com concurso. Na parte de português, cara, eu fazia realmente com muita tranquilidade. Agora, tinha literatura, história, geografia, cara, zero. Isso, minha base escolar era muito ruim. Aí eu até fiz um cursinho lá de 2 semanas para pegar só e acertar algumas a mais e fui para a prova. Só que eu fui para a prova um pouco pressionado. Porque eu sentia que todo mundo falava, só falta você não passar nessa prova. E eu também não me dediquei da maneira, porque eu acho que isso também é um outro lance. Quando você se dedica de verdade, dispara um gatilho de merecimento. E eu sabia que eu tinha feito uma preparação meio porca, né? E aí cheguei na prova, tinha redação, né, nessa prova lá no vestibular, e eu peguei a folha e eu, naquele, né, de querer responder logo, comecei a fazer e tal. Porque eu li o tema da redação e achei muito difícil. Falei, cara, que era um negócio muito viajado. Era a figura da justiça, aquela que tem a venda e tal. E a pergunta era, qual seria uma figura que representaria a justiça nos tempos atuais? Meu Deus. Sabe aquelas coisas que você fala assim, velho, onde eu tava doido que saísse um negócio de Constituição, que eu ia deitar e rolar, ia citar artigo da Constituição, conforme... E aí não, era um negócio viagem, para eu falar, filosófico, de qual que era a figura da justiça que representaria a justiça hoje. E eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Aí já comecei para a prova, fiquei nervoso, tal, uma hora eu falei, não, vou fazer a redação. Aí eu peguei a folha da redação e comecei a escrever. E comecei a fazer o meu rascunho, né? Só que eu não achei uma folha de rascunho para fazer. E assim, eu olhei rapidamente e não achei. Aí o que acontece? Do jeito que eu fiz, o meu rascunho ficou no verso da prova. Então, na hora que eu fui para escrever no lugar que eu tinha que escrever, eu tinha que ficar virando a prova para conseguir... De tempo, né? Não, mas aí eu tô aqui fazendo e sofrendo. E aí não tinha pauta, não tinha as linhas. Eu peguei a régua, porque eu falei, eu preciso ter uma noção de quantas linhas, senão eu posso extrapolar. Sim. E risquei as linhas e tô ali. Leio um pouquinho, escrevo. Mano, sofrendo. Aí eu olho para um moleque de... sei lá, tinha 7 anos, um moleque na minha frente. O moleque tá pleno. Voando. O moleque tá aqui, ó. Eu falei... como assim ele tá fazendo sem virar a folha? Onde que ele pôs esse rascunho? Aí eu fui olhar, cara, tinha uma folha de rascunho lá, no meio, que eu não vi. Naquela hora minha pressão baixou, assim, porque eu falei, velho, eu não fiz essas linhas aqui, escrevi tudo isso aqui passando no verso, aí eu tive que ir no banheiro, juro pra você que eu tive que ir no banheiro, deu uma desestabilizada, eu falei, não, para, tudo errado. Fui no banheiro, dei uma lavada no rosto, falei, velho, o que eu tô arrumando? O que eu tô fazendo nessa prova? O moleque de 17 anos achou a folha, eu não achei. Isso eu já era mais de 30, 35 mais, sei lá. Aí eu voltei pra prova, falei,
falei, não é possível. Eu fiquei muito pressionado. Aí passei na prova objetiva, fui bem. Na redação nem tanto, era um tema muito viajado. Mas eu vi o quanto uma falta de preparação psicológica, de emocional, cara, bloqueou meu cérebro a ponto de eu não achar uma folha de rascunho que estava ali dentro. Sabe uma coisa que muita gente também se perguntou, o que você descobriu fazendo o concurso que não é tão normal, não é tão comum? No primeiro concurso que eu fui fazer, o primeiro concurso da vida, assim, a banca era Quadrix. Eu conheço. Era para ser advogado de químico. Era a Associação dos Químicos, enfim, era um concurso para advogado. E eu tinha um bom rendimento na faculdade de Direito. E aí eu contei para todo mundo. Nossa, eu vou fazer esse concurso, vou fazer esse concurso. E aí todos os meus amigos da faculdade sabiam que eu ia fazer esse concurso. E aí aumenta muito a pressão. Muito. Então, uma coisa não tão normal, não tão comum. Além do estudo, atividade física, não saiam contando para todo mundo que você está estudando, que você está com um bom rendimento. Porque isso te pressiona muito mais. Se você não passar, a frustração é maior e, entre aspas, você vai precisar ficar dando explicação para as pessoas. A gente sabe que você não precisa explicar nada para ninguém. Total. Mas quando você conta para todos os seus amigos, eles vão perguntar, e aí, como é que foi o concurso? Aí você fala, putz, não passei e tal. Vai criando um desgaste emocional, psicológico. Então, uma parte da preparação não fique contando que você está se preparando para as pessoas. Vá fazendo o seu ali dia a dia, óbvio, família, namorado, marido, enfim. Quem tem que saber, vai saber. Exato, quem tem que saber vai saber. Agora, o único concurso que eu saí contando para todo mundo que eu ia fazer, eu não passei. Aí eu tive esse insight, eu não vou contar mais para ninguém. Eu vou ficar fazendo minha parte, passei nos outros 2 que eu fiz, passei. Então, assim, também não fique abrindo muito, porque a sua pressão aumenta. Por exemplo, o Matheus. Provavelmente ele foi também pressionado para essa prova, porque todo mundo sabia que ele tinha sido aprovado no concurso. Então, a expectativa vai lá em cima. E aí, você mesmo se pressionou. Foi. Então, é importante que vocês também não saiam contando para todo mundo. Conte para quem você realmente quer, para quem precisa saber, inclusive, para te ajudar. Sim, e depois você precisa... Tem aliados, né? Exato. Aquelas pessoas que fazem sentido, saberem e também, às vezes, estarem no projeto com você, porque no fim é muito solitário estudar, vai ser sempre. Vai ser. Dificilmente você vai ter alguém que vai entender, a não ser que tenha passado por isso. Esse é um jogo nosso, é um universo nosso aqui. A gente fala de concurso, quem está assistindo esse podcast aqui, sabe que é diferente da maioria. Às vezes você vai conversar com as pessoas, é outro rolê, é outro assunto, a pessoa não sabe. Inclusive, quando você virar servidor, para quem for aprovado, né? Você já as pessoas aí começam a achar que você não trabalha. É a mesma coisa que falar que não trabalha. A pessoa fala que você faz, eu sou funcionário público. Você fala, nossa... Bom, hein? Mas você também trabalha ou só quase, é funcionário quase público? Isso, Mas e aí, trabalha mesmo ou só... E é muito louco, porque... E parece que tudo é mais fácil no serviço público. Tipo assim, alguém fala assim... Nossa, lá, sei lá, 2 pessoas conversando. Um funcionário público e um que é na iniciativa privada. Aí o cara da iniciativa privada tá, putz, lá no meu emprego tá muito foda, tá isso e aquilo. Ele fala, nem te falo, o outro fala, né? Lá no serviço público ele fala, agora você vai falar pra mim que lá também tem isso. O povo você acha. quer comparar, os caras ficam putos, né? Mesmo, tipo assim, nada a ver. Vocês têm muito mais benefícios, vocês têm regalia, o cara não pode te mandar embora e tal. Tem realmente essas vantagens, mas no fim, lá no detalhezinho, é muito parecido, tá? Sim. Essa carreira pública é como um trabalho, né? Sim, é um trabalho. Outro trabalho qualquer. São coisas diferentes, por exemplo. Quem está na iniciativa privada não está sujeito à lei de improbidade administrativa, grande parte das atividades. O servidor público está. Só que quem está na atividade privada não tem a estabilidade, o servidor público tem. Então, assim, são diferentes, são atividades diferentes. Não é só porque é servidor público que não trabalha. O povo acha que não trabalha. Não trabalha, a noção e nós é estamos essa. gravando sábado, porque ele já e tem que trabalhar Tem os que outros trabalhar. dias. Não tem como aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Pronto. Aí eu não sou, também tô trabalhando sábado, por quê? Porque trabalha na iniciativa privada. Você também trabalha. Privada. Não vem não pra ver. Não tem vem. Que se ferrar. Esse Exato. é o problema. Ô, Ivan, desses concursos agora, a gente estava falando um pouco mais cedo aqui, né? Antes de a gente entrar ao vivo, sobre essas carreiras de técnico de tribunais. Eu já comecei falando, eu acredito muito nessa carreira, porque eu acho que realmente muda a vida da pessoa, enfim, tem todo um status também, mas principalmente é um trabalho que não é insalubre. Você tem algumas funções que sei lá, policial, tá? Tenho uma amiga policial, né? E a Milene Moraes, inclusive, um abraço para ela. Quando ela me conta os casos que ela tá envolvida, eu falo, velho, eu não queria nem passar perto. Eu não gosto nem de ouvir. Eu não gosto nem de ouvir, exatamente.
e chegar em casa e o marido que matou a esposa. Não, Deus me livre, não quero nem saber. Então, ela é policial, ela envolve com isso. Para mim, é insalubre. Ela é mentalmente muito forte e não sente isso, né? Para cada um é de um jeito. Nas carreiras de tribunais eu já vejo uma comodidade maior. E a gente está tendo uma onda, né? Teve uma onda aí de TRTs, né? Que saíram e agora tem expectativa de alguns outros tribunais, principalmente o TRE, né? O TSE vai fazer um concurso unificado, né? Para quem não sabe essa sigla, eu lembro quando eu comecei a estudar, eu não entendia nada, tá? Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer um concurso, é um concurso federal de todos os TREs, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Então, todos os TRTs do Brasil a gente vai ter. E a gente tem também, logo já começa agora, o escrevente já volta, né? Do concurso que você foi aprovado, a capital andou bem rápido. Então, daqui a um pouco já está no prazo improrrogável e daqui a um pouco é edital de novo, né? Então, além do TJ, tem TRTs, os grandes TRTs têm previsão aí para 2013, 2023, 2024. E aí, como que você vê essa carreira de tribunais? O que você vislumbra aí para frente para esse mercado? Então, eu acho uma carreira fantástica, essa carreira de técnico dos tribunais. Por quê? Primeiro que geralmente abrem muitas vagas. Então, a chance de entrar é bem legal, assim, nunca abrem 1, 2 vagas. Às vezes, isso também é uma coisa que precisa ficar bastante clara. Às vezes, no edital vem 20 vagas. Aí o cara fala, 20 vagas? Mas o TJ, por exemplo, vai chamar muito mais do que o número de vagas que veio no edital. Então, ponto 1, eu acho uma carreira muito atraente pelo número de vagas. Ponto 2, pelo salário. Nível médio, você ganha um salário muito legal, inclusive maior às vezes do que nível superior. E na iniciativa privada, enfim, então para quem está no começo de carreira é muito legal o concurso de técnico, porque ele é nível médio também, mas às vezes, por exemplo, esse concurso que eu fiz, ele é nível médio, mas como eu tenho superior e pós-graduação, você ganha adicional, você ganha cargos de confiança, função em comissão, por exemplo, eu entrei como escrevente e virei assistente judiciário. Então, o salário é outro, você tem esse benefício do acréscimo por conta da pós-graduação. Então, é um concurso que, por mais que o nível de exigência seja médio, quem tem outros níveis também vai ser valorizado, também vai ser reconhecido. Então, isso é bem legal. E agora vem uma onda incrível de TSE, do TSE, esse unificado. Eu acho, né, com a minha experiência, que vem muitas vagas por aí, muitas vagas. E quem fez, por exemplo, o TJ, quem já fez o curso do TJ, já sai em muita vantagem, porque as matérias básicas são muito parecidas. Português, raciocínio lógico, enfim. Português é AAA, assim, é o top. E quem fez o curso do Matheus para o TJ já tem uma base de português e até das matérias de direito, por exemplo, com certeza vem constitucional, com certeza vem administrativo. Então, assim, quem já fez esse concurso TJ já tem uma base fantástica para esse unificado do TSE. Então, se eu puder fazer uma aposta, TRTs também vem muito forte, o unificado do TSE muito forte, vem um quantitativo de vagas bem legal e, assim, ainda dá tempo de estudar. Mas comecem, não deixem para estudar na véspera do concurso, porque aí não adianta, exato. Não vai dar tempo. Então, assim, é uma oportunidade muito legal para quem já quiser começar a estudar. Eu acho que é uma boa aposta. Tem uma carreira promissora, né? Bem promissora. Porque paga-se muito bem, você tem um núcleo de concursos legais para fazer, daí um pouco tem TRF, né? Tribunal Regional Federal. Então, assim, a gente vai ter muitos editais de concursos parecidos, você pode prestar outros TJs, enfim, a gente teve vários TJs agora recentemente, mas é uma área legal. Inclusive porque também abraça ali Ministério Público, né? Isso, dá para conciliar. Normalmente todos os ministérios públicos você consegue abraçar tanto os cargos para quem tem nível superior de analista, quanto os cargos de nível técnico, né? Agora tem um oficial de defensoria. Então você tem todos os poderes com cargos de nível técnico. E as matérias são muito parecidas. Mas alguns ajustes português, ali são totalmente conciliáveis. Informática, constitucional e tal. E aí, a depender de cada órgão, vai ter alguma matéria mais específica, mas dá para fazer um trabalho muito bom. E principalmente um trabalho de médio prazo, né? Que eu acho que isso é um lance. Você estudou para ser aprovado no TJ quanto tempo? Então, eu estudei para o TJ especificamente uns 6 meses, mas só TJ, mas é porque eu já tinha uma base de direito da faculdade, enfim, as matérias de direito eu consegui 100% de acerto. Porque eu tinha uma base já da faculdade de direito
mas porque também eu fiz um estudo direcionado para o TJ. Então, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Estudem já as matérias básicas, que aí vocês, chegando mais próximo do concurso, vocês fazem os ajustes só das matérias. Exato. O direito não é o problema, eu não sou formado em direito, errei só 2. Então, o direito não é problema. Exato. Essas matérias, muita gente acha, nossa, essas matérias específicas, sei lá, regimento interno de um tribunal regional eleitoral. Esse não vai ser seu problema. Seu problema vai ser português, informática, raciocínio lógico. Então é isso que você precisa criar uma base agora, e aí a base é igual para esses concursos, por exemplo, português é universal. Vai cair mesmo. E aí, um pouco mais perto do concurso, nesse prazo que eu te falei aí de 4, 5 meses, você consegue fazer esses ajustes de umas normas mais específicas de cada concurso. Porque está cada vez mais difícil, né? Ou são cada vez mais raros os casos de pessoas que começam a estudar no pós-edital e são aprovados. Existem, mas é a exceção da exceção e depende de várias características daquela pessoa que não são replicáveis. Desde formação acadêmica, de ritmo de estudo, até QI, no fim das contas, tem gente que às vezes é acima da média. Para a grande maioria, e eu me incluo nessa grande maioria de quem tem que ler várias vezes para poder entender alguma coisa e para aprender, o ideal é que a pessoa consiga fazer uma preparação antes, né? Então, logo a gente vai ter aqui, para quem está assistindo, depois a gente vai liberar novidades em relação a esse curso, né? A gente está com a expectativa, já gravamos eleitoral, né? Que é uma das matérias mais importantes, e a gente está acabando de compor o curso para o TRE, porque tem redação também, é um outro rolê, né? Exato. Porque você escrever exige mais, né? Que eles não façam igual a mim, né? Que fica virando a folha, assim, né? Uma coisa não comum também, nesses concursos que tem redação, treinem a letra. Treinem a letra. A pessoa... treinem a letra. Nossa, como que você fez? Porque próximo aniversário é um caderno de caligrafia. A minha letra é horrível também. Todos os professores da faculdade disseram, Ivan, eu não sei o que você respondeu aqui. Aí eu falei, professor, eu coloquei isso. Você que não tem. Exato. Ele falou, me explica. Eu expliquei, ele falou, tá certo, só que eu não entendi aqui, te dei 0 na questão. Então, cuidado, por exemplo, nesse concurso de analista do Ministério Público que eu fui aprovado, fiquei em 3º lugar, tinha parte escrita. E aí, o que eu fiz? Fiquei treinando uma semana antes, quase que um caderninho de caligrafia, letra de forma, e fui fazendo. Então é importante também nesses concursos que tem redação treinar um pouco a letra. Vocês veem como não é só o conteúdo? Às vezes o cara sabe tudo, mas precisa treinar esses detalhezinhos, que é isso que a gente busca também no nosso curso, explicar, né? Que não é só o conteúdo. Porque se o examinador não conseguir ler... E o examinador ele não vai tentar te ajudar. Nossa, peraí, deixa eu tentar entender o que ele quis dizer. Ele tem 1000 provas para corrigir. Exato. Eles têm um tempo, né, para corrigir, e é muito curto o tempo, né? Geralmente eles já foi examinador por prova, então esteira. O Max também. Alguns professores aqui participaram de bancas de correção e tem que ser muito dinâmico, realmente. Você não tem muito tempo para perder e a letra acaba virando um problema. Eu tenho a letra muito feia. Eu não sei escrever de letra de mão, mas você acredita que chegou nesse nível? Não, ele não sabe escrever, ele só Eu não sei escrever, é isso. Agora voltou analfabeto que letrado, né? Que digita, analfabeto que digita. Porque agora eu nem te conto, né? Eu estou escrevendo um livro. Ele está digitando o livro, porque se ele estivesse escrevendo, só ele ia ler. E eu fiz o capítulo inicial dele, né? Então eu tenho o capítulo inicial. E o Marquinhos, estava conversando com o professor Marquinhos, o magnífico professor de português. E eu conversando com ele, ele falou, aí eu falei, tô tendo uma dificuldade, eu não tenho esse hábito, né, de escrever e tal, escrever livro, é um outro rolê e tal. Eu falei, às vezes umas conjunções, os conectivos, eu sinto que ainda estou precisando dar uma melhorada. Ele falou, manda lá para mim. Eu falei, putz, mandar professor de português, hein? Porque vai passar por correção, vermelho, né? Não, aí ele me mandou a mensagem aqui, que a gente já mostra, ó. Eu fiquei feliz, olha lá, comecei a leitura do seu livro meia-noite, é só o capítulo de introdução. Terminei meia-noite e 45. Cara, eu fiquei muito entusiasmado mesmo. Como professor, não há nenhum problema de elementos de coesão, que você falou que tinha. Nesse aspecto tá ótimo. Essa cisma é normal de quem estudou muito português. Poucos erros gramaticais, quase nada. Teria que ter, né? As ideias muito bem encadeadas, claras, simples, bem simples. Aí ele falou, achei uma leitura prazerosa, tanto que só ia dar uma olhada, deixei para olhar amanhã, mas o livro me prendeu.
Sua história está muito bem contada, parece um bate-papo, suas narrativas, enfim, elogiou. Legal. Elogiou, Nota 10. Nota 10. Agora eu fiquei até mais animado a voltar a Aí, escrever. ó. Então agora que eu sou escritor, eu só não sei escrever na mão. Eu não Ele sei é escritor de escrever coaching de Eu sou notebook. digitador. Digitador, ele é. Escritor Às de vezes- notebook. E, tadinha, minha filha tem a letra muito melhor que a minha, vai fazer 8 anos. Qualquer pessoa tem a letra. É grossa, Aí você vê? tu Grossa. Coice, coloca Não, o coicinho aí dentro. Vocês não estão grossa, entendendo. grossa. Vocês não estão entendendo. Agora eu sou escritor, me respeita. Tá bom. Ó, vamos lá. Muito bom, Ivan, conhecer um pouco mais da sua história, né? Essas aprovações no Ministério Público, no Escrevente, OAB, mais de 80%, um histórico de um cara batalhador, né? Hoje faz parte aqui do time, já tem outros projetos e faz muita coisa, né? Porque poderia se acomodar, mas eu sinto que não é uma característica do Ivan, né? Ele continua querendo crescer. A gente vai ter muitos projetos aqui, já falava disso fora do ar aqui, para o Ivan, e cada vez mais vocês vão começar a ter contato com o Ivan dentro dos projetos, para que ele seja uma frente aí, né? Já que você defende algo muito poderoso de alguém que viveu e principalmente tem didática para ensinar. Então, um prazer te receber aqui hoje. Obrigado, agradeço demais ao Matheus, à Lorena pela oportunidade, né, de contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória e mostrar que não é só aquele cara superdotado, com QI gigantesco que passa em concurso. É o sujeito esforçado e com rotina e com uma boa orientação. Então, assim, eu tenho muito orgulho realmente de ter trilhado essa carreira e hoje em dia poder fazer parte do time de vocês para ajudar quem está nos ouvindo a passar no concurso em menos tempo, né? De novo, a minha missão é encurtar o caminho de vocês. Então, tudo que eu passei, o que eu consegui transformar em conhecimento para vocês, eu vou fazer e agradeço muito a oportunidade de participar desse time com a Lorena, com o Matheus e toda essa galera aí, só me deixa mais feliz e mais entusiasmado aí. Muito massa. E você já tá, né, já passou no teste, porque tem que aguentar a Lorena, que a Lorena fica mandando mensagem. Hoje você foi doce com ele, né? Nem Foi sempre doce. é assim. Foi doce. Não, Não, ela é doce, é doce. Tá. Ela me chutou embaixo da mesa. Tem que segurar. Ó, eu quero agradecer por você ser minha dupla, que a gente é dupla. Estamos os dois de preto. Sim. Essa aqui, se não for do time dela, tá fudida. Tá, Mas tá fora. se for, Aí você dá você bem. tá Não, bem. mas de verdade, eu quero agradecer publicamente toda a ajuda que você me deu aqui. O Ivan foi meu braço direito e esquerdo, principalmente no começo, a gente junto aí. Entramos juntos, né? Verdade. Praticamente. E ele me ajudou muito, eu quero agradecer muito. Eu fico muito orgulhosa dele fazer parte daqui do time, porque é uma pessoa um professor ótimo, tem tido muito elogio. Verdade. Obrigado. O que me ajuda é o principal. É, Me Te ajudou, ajuda, tá não, tudo mas certo. ajuda os alunos também, porque eu também tenho Ajuda recebido muito muitos feedback alunos, de alunos que não Da estavam mentoria, entendendo. isso. E aí você vai lá e esclarece alguns conceitos, direito constitucional. Isso é muito valioso e por isso De que a vez em gente quando eu aposta. chamo ele toda hora, assim, né? Ivan, Quase aí sempre. vou no outro celular, Ivan, você tá aí? Porque eu fico desorientada, Não e sabe ele qual. tá ali comigo. Tá. É isso aí. Obrigada por tudo. Que Muito isso. bom, turma. Então vamos encerrar aqui. Se você ficou aqui até o final, um guerreiro ou uma guerreira, já dá o curtir, escreva aqui. Cheguei ao final. Só para eu saber quem chegou até o final. Hashtag calcinha, não. Hashtag calça. Vale pode ser calça. só a blusa, a mesa vale já mudou. blusinha. Já mudou, só vale blusinha, blusinha. gente. Me ajuda. Vai sair essa blusinha. É, Então que é eu fico isso. dando print nos comentários e mandando pra ele. Então, é verdade. vocês, né? Quando alguém marca É. Vale Blusinha, ela me manda. Então escrevam aqui, cheguei ao final ou Vale Blusinha. E a gente se vê num próximo episódio. Um abraço e até mais.